Muito bem, então, pessoal, já estamos gravando. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. E gostaria, então, de pedir, antes de mais nada, para que todos colocassem, por gentileza, o nome completo aqui no chat, para que nós tenhamos aí a nossa presença registrada, tá bom? Eu vou fazer isso. Patrícia, você sabe que eu sou incompetente nesse sentido. Você acrescenta? Pode deixar que eu coloque o seu nome aqui. Bravo. Muito bem. E vou pedir, então, Rodolfo, você prefere que eu faça a leitura ou você faz a leitura para a gente, então, da nossa pauta de hoje? Não, eu prefiro que você faça, viu, Paty? Por favor, por gentileza. Pois não. Então, enquanto vocês vão colocando o nome aqui, eu vou fazendo a leitura aqui da nossa ata, da nossa pauta, desculpe. O Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, através de sua presidente, convoca os demais conselheiros para a 34ª reunião ordinária, que irá ocorrer no dia 14 de dezembro de 2021, terça-feira, com início às 9 horas, através da plataforma Zoom. Expediente. Comunicações e justificativas de ausências dos conselheiros. Bom, eu não tenho nenhuma justificativa, eu olhei no e-mail agora, via WhatsApp eu também não tenho nenhuma justificativa de falta. Eu queria saber se da prefeitura a gente tem alguma coisa, ou Bárbara, ou Caetano, ou Juliana, se a gente tem alguma justificativa, por gentileza. Aqui pela Secretaria de Cultura, nada além da ausência de cultura e Ô, Ju, tá cortando aqui, mas eu vi que você colocou no chat, né, que o Ricardo do Vale não estará e que o suplente dele está em férias. É isso, né? Tá joia. Então, vamos lá. E passamos, então, para a aprovação da ata anterior. Eu deixei aqui para vocês, né, gentilmente, o Alex fez para a gente a nossa ata anterior, e eu queria saber se vocês têm alguma coisa contra ou alguma coisa a acrescentar, ou se nós podemos aprovar, então, a nossa ata anterior. Da minha parte, ok, eu li tudo, nada acrescentar. Perfeito. Então, pessoal, vou dar como aprovada a ata anterior e vou aproveitar o ensejo aqui para lembrar que, pela nossa ordem, seria hoje o Genivaldo a fazer a nossa ata dessa reunião. Tudo bem, Genivaldo, para você? Tranquilo? Então, tá joia. Para quem não esteve nas reuniões anteriores, aí estou falando com a Adriana, mas talvez, a gente fez uma listagem por ordem alfabética, Dri, e cada um, por reunião, ficou, então, responsável, vamos dizer assim, por formular, por fazer uma ata, para que não fique sempre a mesma pessoa fazendo a ata, uma vez que a gente trouxe aqui para a reunião que estava muito pesado, para uma mesma pessoa estar fazendo e tudo mais. Então, a gente está propondo um rodízio, né? Então, assim, toda reunião eu devo estar falando aí para vocês, conforme, né, essa listinha aí de ordem alfabética, quem que está sendo aí a pessoa responsável da reunião, tá bom? Então, só para essa ciência aí. Vamos lá. Então, agora estamos com a nossa terceira... a terceira parte do expediente, achei ciência de correspondência de documentos recebidos. Eu tenho alguns documentos recebidos, alguns eu vou ler na nossa próxima reunião em janeiro, tá, pessoal?
não vou ler agora, a pedido do secretário da Cultura, e outras correspondências que eu recebi foram os materiais dos jurados da Aldir Blanc, tá bom? Eu estou pedindo esses documentos via e-mail do CNPC. Eu ainda não tenho todos os materiais, mas eu já estou recebendo, tá? Tem faltado bastante, a gente tem cobrado ali um pouco os nossos jurados, porque qual é a nossa ideia, enquanto CNPC, e já entrando um pouco na Aldir Blanc, que é o que eu gostaria de falar com vocês hoje. Os nossos jurados, como vocês sabem, eles fizeram um trabalho para a Aldir Blanc voluntário, né? Então, em contrapartida a esse trabalho voluntário, nós do CNPC nos propusemos a divulgar o trabalho deles, o nome deles, né? Um breve release, um breve currículo com fotos. Então, o que a gente pensou? Em estar trabalhando isso nas redes sociais do CNPC, né? Está produzindo uma artezinha com a foto, no que eles trabalham e um breve release. Então, com isso, a gente tem pedido esse breve release e fotos via e-mail, né? Então, alguns estão enviando, outros ainda não enviaram. E o que eu tenho falado com eles é que ou a gente tem de todo mundo, para que nós possamos fazer um trabalho de todos, ou eu prefiro não manifestar ninguém, porque eu acredito que vai ficar complicado a gente estar trabalhando alguns nomes e outros nomes não aparecerem, né? A gente teve ali alguns questionamentos dos jurados, né? Então, ia ser super legal todos serem vistos, são ótimos jurados, porém, eu acho que todos têm que aparecer ou ninguém tem que aparecer, tá? Então, esses são os documentos, por enquanto, que eu tenho recebido e provavelmente na reunião de janeiro eu devo ter ali um retorno para vocês, se eu conseguir, então, compilar todos esses documentos ou não, tá bom? Por enquanto, estamos em processo, tá? E uma outra coisa que nós pedimos também, que nós vamos, na verdade, fazer para os jurados, são certificados, tá? Eles virão assinados por mim, como presidente do CNPC, falando ali a quantidade de horas que eles trabalharam, tá? Pela Aldir Blanc aqui de Valinhos, e com a logomarca da Secretaria de Cultura de Valinhos, tá? Então, são essas duas coisas aí que nós trabalhamos com nossos jurados para a contrapartida, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, quanto a esses documentos? Acho que ficou claro, me fiz entender? Isso são documentos extras, né? Correspondências extras, e a gente tem recebido, obviamente, toda a documentação da Aldir Blanc também via e-mail do CNPC, tá bom? Mas isso daí já faz parte aí da ordem do dia, que daí eu já falo na devida ordem, tá bom? Comunicações gerais, então, a nossa próxima pauta. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para colocar antes de nós abrirmos a ordem do dia, que nós vamos falar aí um pouquinho desse processo da Aldir Blanc, que está quase findado, né? E também um pouquinho sobre a Conferência Municipal. Então, antes desses dois assuntos, queria saber se vocês têm alguma coisa para colocar, ou, enfim, dúvidas para debater. Muito bem. Então, vamos lá à ordem do dia. Ordem do dia, eu acho que ainda falando um pouquinho da Aldir Blanc, né? Ela está findando, a gente está ali no nosso processo super final, que é o recebimento dos valores, né? Do dinheiro para os contemplados. Então, hoje a gente está nesse processo. Então, desde a nossa última reunião até a reunião de hoje, praticamente aconteceu toda a Aldir Blanc, né? Todo o processo aí da Aldir Blanc. E aí eu queria saber de vocês, se vocês acompanharam, se ficou alguma dúvida. Para mim, assim, enquanto presidente, foi um filho que nasceu, né?
deu bastante trabalho, e é como todos nós aqui somos artistas em sua grande maioria, eu sei que a gente tem aqui educação, e o pessoal aqui da cultura também, de poder público, mas quando a gente faz uma obra ou uma dança, enfim, e acaba, parece que é um filho que nasce, né? Então, acho que vocês me entendem. Então, eu senti muito esse processo, assim, com a Aldir Blanc. Ela foi bem mais polêmica do que a Aldir Blanc do ano passado, apesar da gente ter tido basicamente o mesmo edital, né? Só atualizações. Mas acho que o pessoal estava ali um pouco mais atento, talvez, ou um pouco mais sedento em receber os valores, a verba era menor, os artistas em mais números. Então, enfim, a gente teve aí um processo um pouco mais custoso aí para o filho nascer. Mas o filho nasceu. Então, eu acredito que entre todos as dúvidas e o que o pessoal foi tendo de dúvidas aqui comigo, eu respondi. Eu preciso deixar claro para vocês que a Ebony, que foi uma pessoa, que é uma pessoa do poder público, né, que está trabalhando ali na cultura, ela fez muito, mas muito mesmo, pela Aldir Blanc, muito, e eu não posso deixar de citar aí o Caetano também, e mesmo Juliana e Bárbara, além do próprio Ricardo. O pessoal aí do poder público esse ano arregaçou a manga aí, porque eu não tinha condições físicas mesmo e psicológicas de estar entregando tudo e estar abraçando isso sozinho. E o pessoal ajudou bastante. Então, eu queria publicamente aqui, sabe, agradecer aí o pessoal do poder público. Mas eu queria saber aí de vocês, conselheiros, como que vocês sentiram, porque, na verdade, vocês estiveram comigo aqui na produção, né, do edital, e também tiveram do outro lado, que foi poder participar, né? Então, vocês estão num outro processo aí, não o meu. Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa, ou alguma dúvida que ficou, ou alguma questão aí, fiquem à vontade para falar, tá bom? Não, eu acho que foi tudo bem, eu acho que a gente... Eu também sinto essa sensação de dever cumprido, eu acho que foi feito. Não concordo muito com algumas reclamações, eu acho que é sempre possível melhorar, mas reclamar depois que o processo já se passou, para mim não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Você tem que tentar mudar para a próxima vez, se tiver alguma coisa para mudar, mas não reclamar depois é fácil, é simples. Então, acho que foi foi o Valinhos, acho que todo mundo teve uma boa participação, acho que teve algumas categorias, com exceção dos artistas que faltaram algumas vagas, mas depois foram preenchidas no edital. Dos outros dois, tiveram que selecionar, porque tinha mais inscrito do que vaga, e eu acho que isso é bom, acho que isso é salutar. Então, para todo mundo de parabéns. É uma coisa que eu senti, eu até queria colocar aqui para vocês, porque o processo da Aldir Blanc, ele foi praticamente inteiro construído pela sociedade civil, né? Desde o primeiro processo do ano passado, com a gestão do Fábio, a gente teve ali 6 reuniões abertas com qualquer pessoa da sociedade civil que quisesse participar e quisesse dar a opinião. Eu me lembro claramente na época, porque eu era vice-presidente lá, e participei de todas as reuniões, eu entrei em todas as reuniões, que o Fábio, ele tinha uma ideia de que o pessoal iria querer pegar o valor e dividir igualitariamente entre os artistas. Ele nunca podia imaginar que fosse ser uma vontade ali da população, um festival, valores diferenciados. Isso foi um anseio da população na época. E eu estava lá, ali, tanto como conselheira quanto sociedade civil nas reuniões. Então, isso foi uma coisa
é ditada e sacramentada pelo poder, pela sociedade civil, o ano passado, né? E aí essa foi uma questão muito polêmica esse ano, né? Então, o que o Genivaldo está falando é uma coisa que fica também para mim bastante claro. A gente pode ter a nossa voz, e eu acho que na Aldir Blanc a gente teve muita voz, mas na hora certa. Depois que publicou o edital, a gente não consegue modificar um edital, né? Então, reclamar não é ter voz. A gente precisa entender essa diferenciação. Então, eu tentei combater ali, tirar todas essas dúvidas, dizendo um pouco do momento onde isso tudo pode acontecer. Enquanto conselho, eu acho que seria muito legal a gente sempre continuar com esse tipo de critério, onde a gente tivesse reuniões abertas, onde a sociedade civil possa participar, porque depois eu sinto que isso fica esquecido, né? E a gente acaba sendo cobrado. Parece que fui eu que fiz o edital, gente. As pessoas vinham até mim como se fosse absolutamente vertical. Olha, Patrícia, você devia ter feito isso, isso, isso. E não fui eu que fiz o edital, né? Eu assinei como presidente do conselho, mas ele passou por muitas mãos, né? E aqui no conselho, vocês estavam aqui, aí já é minha gestão. A gente compartilhou tela, gente, foi linha por linha que eu li com vocês, e cada coisa que vocês não concordavam ou que virava polêmica, a gente põe em votação. Tanto que a gente quase perdeu o prazo, né? A gente praticamente atrasou, e eu fui cobrada isso, até de vocês mesmos. Patrícia, está atrasada. Eu falei, não sei trabalhar de outro jeito. Eu não sei simplesmente chegar aqui e falar, olha, vai ser assim. E eu fui cobrada. Então, foi muito bom, pessoal, a gente ter passado por um processo absolutamente democrático, porque a gente tinha o que responder, a gente tinha o que falar, tá? Então, assim, a gente não tem, de repente, uma participação tão efetiva do pessoal na hora, mas a gente tem, sim, uma cobrança depois. Então, que fique isso, assim, sei lá, de legado, vamos colocar assim, da minha gestão. É o que eu senti de maior, assim, na minha gestão. Se a gente não tivesse uma questão democrática tão forte, talvez eu não soubesse o que responder, sabe? E a gente tinha resposta para tudo que foi perguntado, que foi solicitado e tudo mais. Gessi, pois não, Gessi, você pediu a palavra. Como você, Patrícia, eu também participei de todas as reuniões abertas como sociedade civil, lá em que tudo foi debatido, né, como você bem disse, e que foi o momento em que a sociedade artística civil que definiu os parâmetros conduzidos pelo Fábio. Eu louvo a sua elegância e a sua paciência e a educação em responder os questionamentos que vieram depois, exigindo, né, ou questionando, ou discordando da forma como essa segunda versão da Lei Aldir Blanc foi conduzida. As pessoas que até mim chegaram para fazer reclamações foram exatamente aquelas que nunca participaram de absolutamente nada. Então, houve a possibilidade, não se manifestaram. Houve, enfim, as críticas que vieram, Patrícia, eu não tive essa elegância. Eu chutei o pau da barraca mesmo. Por quê? A primeira coisa, eu falei assim, qual foi a sua participação quando foi aberta a discussão de tudo? Porque eu não podia, então agora você cala a boca. Agora é na hora de você questionar mais. Entendeu? Porque lá foi dado o momento do questionamento. Agora foi criado um edital, certo? E a comissão tem por obrigação se pautar em cima desse edital. E não é um conselheiro, não é a presidente que define, foi todo um grupo que discutiu item por item, tá certo? E nós estamos representando este grupo. Você poderia ter participado lá e ter se manifestado agora no final
na chegada você vai querer reclamar, desculpa. Então, Patrícia, parabéns pela maneira como você, com a elegância, com a educação, com a paciência, a calma que você tem, porque eu não tenho isso. Eu só queria colocar isso. Porque, claro, eu imagino que outros conselheiros receberam essa, sabe, essa coisa, mas olha, sabe, é fácil jogar pedra, né? É muito fácil. Eu sinto que a culpabilização do próximo é uma coisa muito humana, né? Então, não é só na Aldir Blanc, ou só conosco, mas obrigada, Jessi, pelas palavras. Eu acho que contra a verdade não há argumentos. Eu me senti muito, muito tranquila, realmente, em responder cada argumento, porque foi um processo extremamente democrático mesmo, pessoal. E o que é que a gente teria a ganhar fazendo uma coisa errada, não é? A gente não tem nada a ganhar. Então, isso para mim era muito claro. Só mais um adendo. A melhor decisão que o Conselho tomou foi ter montado um grupo de trabalho que era composto de pessoas fora de Valinhos, justamente para que se cumprisse à risca o objetivo principal, que era o julgamento, a avaliação do trabalho, e não pela trajetória que o artista, que a pessoa tem na cidade. A trajetória eu tenho, acho que é uma das maiores aqui de Valinhos, mas se o meu trabalho não estiver no nível, no melhor nível, ele não será julgado. Então, essas pessoas que foram selecionadas de fora e que se ativeram ao trabalho, àquilo que foi apresentado, foi a melhor saída, a melhor solução que tivemos, sabe? Porque houve a isenção total e absoluta para julgar o trabalho apresentado. Foi uma decisão nossa, volto a dizer, isso foi uma decisão, mais uma vez, do Conselho, né? Não foi uma decisão vertical minha como presidente. A gente estava todo mundo aqui em reunião e nós todos decidimos que nós todos íamos trazer pessoas de fora sob nossa tutela aí de convidarmos. Então, não tem nada que a gente não tivesse discutido e acordado, tido um argumento para ter essas pessoas aí. Mas, sabe, o que aconteceu com o júri, que foi um motivo de polêmica também, é que realmente as notas estavam muito altas, de muitos artistas. E aí os 10 pontos, para quem não tinha se inscrito o ano passado, ou os 5 pontos, eles acabaram pesando muito, né? Porque as notas estavam realmente altíssimas. Eu não me envolvi, foi um dos processos que eu pedi o não envolvimento para a Secretaria de Cultura, porque eu conheço muitos dos artistas, né? A gente é da cidade, a gente conhece realmente muitos dos artistas, então eu pedi para não me envolver. Então, a Ébora tomou conta de tudo do começo ao fim, e eu não vi as notas até o fim. Eu vi as notas agora, acho que ontem, e aí as notas estavam altíssimas, pessoal. Então, foi isso que aconteceu, tá? Presta o telefone, eu preciso falar com ela. O júri acabou... só um minutinho. O júri acabou gostando, né, de muitos dos artistas, e aí os 10 pontos e os 5 pontos, que foi um critério escolhido realmente por nós, eles acabaram realmente pesando, tá? Foi o que eu vi ali, pelo menos olhando por cima, e acima de qualquer coisa, gente, é soberano, né? A nota do júri é soberana, a gente tem que aceitar, e foi a gente mesmo que escolheu, né? Foram amigos nossos, pessoas conhecidas nossas, e vamos partir aí do princípio que somos bons artistas e que nós conhecemos, temos bons contatos, ninguém fez nada aí que pudesse ferir a Aldir Blanc, né? Mas realmente eu estava muito tranquila em responder as dúvidas. Eu só não tinha muito tempo, né? Tomou bastante tempo,
mas sempre que eu podia, eu estava respondendo aí o pessoal, tá bom? Tanto é, Patrícia, que a maior parte dos conselheiros não foram contemplados. Não foram, né? O processo foi tão feito de uma maneira uma lisura tão grande que a maior parte dos conselheiros não foram contemplados. Com certeza. Porque o júri também não vai apadrinhar, né, o próprio amigo, não tem sentido nenhum, né? É isso mesmo. Mas da Aldir Blanc é isso, eu acho que ela foi bacana, foi polêmica e eu acho que ela foi correta, acima de qualquer coisa, né? Mas o dinheiro está aí, ele vai sair, a gente está no seguinte processo, o dinheiro já está liberado e agora é questão de dias, assim, muito pouco tempo para ele começar a vir para as mãos dos artistas. Zé, pois não, querido? Eu acho que você está no mudo, Zé, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia, Não sei se Zé. vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Parabéns pela condução do processo aí, viu? Seu trabalho é impecável, o teu trabalho é muito bem realizado e você tem excelência na comunicação, é uma comunicação não violenta. Isso é importante, porque a gente está falando de coletivo. Nós estamos tentando construir um movimento cultural na cidade, né? Então, quanto mais a gente ouvir as pessoas, quanto mais decisões ancoradas na coletividade, melhor. Tá? Isso é bem bacana. Me questionaram algumas coisas no resultado e uma dessas coisas foi referente a isso que você falou aí, né? Aos 10 pontos, a nota e tal. Teve um músico aí que ficou muito chateado, ele fez um trabalho muito bonito, ele se empenhou. Eu não assisti o trabalho, não, mas ele falou que tinha caprichado. Se ele falou caprichado, eu acredito. E não conseguiu, né? E pelo sistema de pontuação, talvez não desse tanta diferença. Mas você acabou de dar um argumento aí que, contra esse argumento, não tem como a gente se posicionar contra, que é você dizer que todos os trabalhos estavam bons. Se todos os trabalhos estavam bons e tinham nota 10, é lógico que quem tem 10 pontos a mais vai ficar com 110, né? Talvez tenha sido uma ação ou um jeito de ser avaliado, que talvez possa ter sido correto ou não. Quando eu digo correto ou não, tem várias maneiras de se fazer uma avaliação. Eu tenho um amigo que avaliou circo, e eu também estava na dúvida do circo, e eu perguntei para ele, falei, como é que estava? Ele falou, olha, os trabalhos estavam ruins. Falou, pelo meu padrão de qualidade, estavam ruins. Ele falou, eu não dei 10 para ninguém. Ele falou, não, mas não teve 10 de ninguém, não, o Zé. Ele falou assim, eu abaixei minha régua de avaliação, o meu máximo era 7. Aí dali eu dei nota para todos, o meu 10 era o meu 7. Né? Então, esse foi só uma observação que ele fez sobre o circo. Eu não falei com mais ninguém, porque eu tinha indicado de circo, então eu perguntei para ele, conheço ele, perguntei para ele. Então, no caso da música, no caso do teatro... Mas eu não falei que teve 10, tá? Eu não falei, eu falei que as notas estavam altíssimas. Do circo não estavam mesmo. Tá, então, é lógico, se... Mas as notas estavam equiparadas, você tá entendendo? Estavam equiparadas, Entendeu? Aí o cara deu 76, 76 e 76. Aí os 10 pontos frisam, entendeu? Isso daí que aconteceu. Entendi. Isso é um exemplo, tá, gente? Eu não sei se a nota foi 76. Então, na verdade, uma das questões, né, desse músico poxa, então eu achei que o meu trabalho ele estava em nível elevado de nota, mais elevado que os outros, né? Mesmo ele sem ele conhecer os outros, ele conhece o potencial dele, né? E eu disse para ele, olha, eu só posso defender aí entrar com esse argumento, discutir esse tipo de coisa em grupos, se as pessoas quiserem discutir. E ele falou, então, alguma coisa no grupo, eu falei alguma coisa, mas ninguém falou nada. Eu falei, bom,
estou na minha, certo? Eu falei, se você entrar com recurso, a gente até ventila esse assunto aí no grupo, mas pode ter certeza que eu vou ventilar lá dentro do conselho, né? Foi esse meu comprometimento com ele, e eu acho que ele nem entrou com recurso, tá? Bom, essa foi uma questão. E ele levantou outras questões também. Ele falou, olha, eu nunca vi um edital que dá resultado por ordem alfabética, certo? Por quê? Porque ele tinha dúvida quanto às notas. Ele queria saber quem teve mais nota que ele, quem teve menos nota que ele, né? Inclusive, eu também não achei muito bacana isso. Por exemplo, colocar suplente em ordem alfabética. O suplente não estava em ordem alfabética e eles não estavam em ordem alfabética, eles estavam por ordem de classificação. Não estava em ordem alfabética, suplente, não? Estava por ordem de classificação. Eu tive a impressão que estava em ordem suplente não estava em ordem alfabética, não. Suplente estava em ordem de classificação. Ah, é? Tá. Então, essas coisinhas são importantes a gente atentar, né? E buscar fazer a gente colocou, Zé, por ordem alfabética, quem ganhou. Por quê? Porque daí a pessoa ganhou. Quem não ganhou, quem estava como suplente, a gente colocou por ordem classificatória para a pessoa saber se ela estava próxima ou não de subir. Você está entendendo? A gente não informou a nota, mas a gente informou por ordem classificatória. E foi feito exatamente assim o ano passado, tá? Exatamente assim. Não mudou nenhum critério. Tá, entendi. Eu confesso que eu olhei por cima o suplente. Na verdade, gente, vocês vão me desculpar, mas eu não avaliei muito os resultados, não. Eu não fiquei em cima, não vi tantas dúvidas, porque eu estou correndo com outras coisas também, né? E eu acreditava que estava indo tudo bem. Eu só dei uma paradinha aí porque teve essa crítica, e essa crítica era de músico e ela acaba chegando em mim, né? Eu estou em contato com os músicos aí, pelo menos com a maioria deles que participaram aí da Lei Aldir Blanc. Tem alguns que eu ainda não conheço, mas os que eu conheço acabam caindo às vezes na minha caixa e vendo particular, tal, né? Então, desculpa, eu olhei também por cima e pareceu que estava em ordem alfabética. Pareceu, desculpa, eu não fiz uma análise, né, que você está me dizendo que não está, eu acredito, legal, fico até contente por não ter tido essa falha, então, né, posso até dizer para ele que, olha, desculpa aí, mas parece que não estava em ordem alfabética não, tá? Bom, eu acho que essa questão está sanada. A questão de... Qual que era a questão anterior dele não ter sido contemplado? É isso? Então, a questão dele... então, essa ordem alfabética dos contemplados, ele preferia que não fosse em ordem alfabética, lógico. Por quê? Porque ele quer saber quem é que teve pontuação a mais do que ele. Para ele poder assistir o trabalho depois e saber se foi um equívoco. Mas aí a gente entra numa questão de ego, né? Um edital, ele não trabalha assim, sabe, Zé? Por que ele vai querer se comparar com... Não tem, a gente não tem nada a ver com isso. Isso daí não é uma questão do edital, é uma questão pessoal. Então, mas aí é que tá, Patrícia. Quando a gente coloca em ordem alfabética, a gente também está preocupado com o ego, né? Então, acho que cada um preocupa com o seu ego. Não, a gente está preocupado com uma outra coisa muito, muito mais séria, que é a nossa privacidade de dados, né, Zé? Não tem nada a ver com assim? ego. Como assim privacidade de dados? Não entendi. O que mais a gente teve de recursos eram as pessoas querendo saber as notas. Elas foram passadas via recursos, mas isso é privado. A gente, sem pedir uma autorização prévia para a pessoa, a gente não pode divulgar um dado privado dessa pessoa em público. Entende? A gente não pode ter esse tipo de ação se a gente não tem autorização da pessoa. Se a gente tem e tivesse previsto no edital, não teria problema nenhum. Você entendeu? Mas a gente não falou, ninguém tocou nesse assunto. É o que, assim, a gente teria que ter tido bola de cristal. A gente teve, acho que, 7 ou 8 reuniões falando da Aldir Blanc. Ninguém falou. Ninguém de sociedade civil trouxe isso para a gente. Aqui no conselho ninguém trouxe isso para a gente. Como que a gente vai saber? Eu não lembro de ter visto isso no edital, que ia ser em ordem alfabética. Eu não lembro. Se eu tivesse visto esse item no edital, provavelmente teria contestado. Também
também não diria que fiz o meu trabalho de casa. Devia ter esmiuçado o edital, verificado item por item, visto se né? O que a gente fez, na verdade, foi recuperar o edital passado e mudar algumas coisas. A Né? gente não mudou, né? A gente atualizou, e a única coisa que a gente modificou foram aqueles 10 pontos e 5 pontos. Não teve nenhuma mudança. Então, não precisava estar escrito no edital. Vocês todos participaram ano passado, e estava do mesmo jeito. E a gente não teve nenhuma contestação. É aí que, para mim, fica um pouco complicado. Por que esse ano tem e outro não? Porque não ganhou. Entendeu? Então, é aí que... Porque estava igual, Zé. Estava igualzinho. Sim, sim. Agora, é outra coisa que... A gente participou dele. Então, mas tem um outro detalhe. Tem outro detalhe. Você falou uma coisa e talvez eu tenha uma resposta para isso. Você falou que esse ano a gente teve mais pessoas discutindo, mais pessoas dialogando e pensando no edital, né? Eu acho que o que acontece é que esse ano a gente tinha uma comunicação mais eficiente, né? Todas essas contestações, elas apareceram no grupo de artistas. É um grupo que não existia no outro edital. Ele passou a existir. Até o outro edital, o que a gente tinha era um e-mail do conselho, é um e-mail de comunicação, como se for um grupo fechado, onde as pessoas não podiam nem responder. Se ela respondesse, ela podia responder só para quem estava enviando as mensagens, né? Então, com o grupo de artistas, a gente passa a ter mais gente contestando, mais gente pensando no assunto. Eu acho que isso é muito válido, é muito importante, porque se a gente vai... É que foi no momento depois da publicação, aí a gente não pode fazer nada mais. Então, o que eu tenho dito para as pessoas é, fiquem de olho, porque a gente não tem nenhum problema em colocar lá no edital. Serão publicadas as notas. E aí participa do edital quem quer. Por quê? Porque a pessoa já sabe lá que vai ser publicada a nota. Será colocado o edital por ordem classificatória. Pronto, a gente pôs lá. Mas a gente precisaria ter colocado isso e ter publicado, entendeu? Depois que está pronto, como é que a gente faz? A gente pode falar isso via recurso, no privado. Mas deixa eu só passar a palavra para o Genivaldo, que ele pediu faz tempo aqui. E, pois não, Genivaldo. Tá, vou começar pelo fim. A história da divulgação das notas. Teve gente que falou, mas o PROAC divulga as notas. Sim, o PROAC divulga as notas, mas está lá no regulamento. Você já se inscreve sabendo que as suas notas vão ser divulgadas, vão ser públicas. Não estava no regulamento. Então, isso, a publicação das notas não foi decidida dentro do... Nós tivemos 7 reuniões e ninguém falou de nós vamos colocar as notas para todo mundo. Ninguém questionou isso. A outra coisa, em relação ao músico amigo do Zé, cara, o cara falar que caprichou não quer dizer nada. Sabe, eu capricho em tudo que eu faço. A minha opinião em relação ao meu trabalho, ela não vale muita coisa. O que vale, para mim, é a opinião, a relação do meu trabalho com o outro. A minha opinião sempre vai ser positiva ou negativa, mas ela não faz muita diferença. Todo mundo capricha. Então, a pessoa fala, mas eu caprichei, eu acho que eu merecia pegar. Não, cara, não faz sentido. Para mim não faz sentido isso. Caprichar, todo mundo capricha. Se você for pegar a minha inscrição, por exemplo, o meu portfólio que eu mandei, por exemplo, é o mesmo portfólio que, de repente, que já ganhou editais muito maiores que o de Aldir Blanc, e não ganhou nesse ano. Não quer dizer muita coisa. Então, esse tipo de reclamação, para mim, não faz muito sentido, não. Zé, você pediu a palavra de novo, Zé, ou não? Não pedi não, mas eu concordo, tá tudo ok. Eu só estou levantando essas questões, gente, para a gente só passar uma régua, tá? Sim. Eu acho que tá tudo ok, tá tudo bacana, ficou bonito, ficou bem democrático, o resultado ficou maravilhoso. Eu não sou contra o resultado, não sou contra o resultado.
Eu só fico um pouquinho preocupado de sair da letra do edital, mas está dentro do edital, está tudo certo, cara. Está tudo certo. E eu só levantei isso mais para a gente avaliar mesmo, tá bom? Não quero chatear ninguém, não, me desculpa aí, beleza? Toca o barco, vamos em frente. Não, eu acho que Nossa, não chateia não, Zé. Fica tranquilo. eu acho que é isso. Se vocês forem abordados com relação aos próximos passos, eu acho que é muito importante agora vocês falarem que os produtores que tomam a frente, né? O ano passado a gente teve aí o Zé, o Genivaldo aqui junto comigo como produtores, e aí vocês sabem muito bem como que é o processo a partir de agora, né? A produção do festival em si são os produtores que tomam a frente. Então, se a gente tiver dúvidas, e agora, o que que eu faço? Então, eu acho muito bacana vocês pedirem calma, porque realmente as pessoas também, porque a gente falou até agora de quem não foi contemplado, mas tem os que foram, e eles ainda também têm dúvidas, tá? E quais são as dúvidas deles? O que fazer a partir de agora? Então, os próximos passos é pedir calma, porque os produtores estão entrando em contato, um a um, né? E falando com o pessoal. Então, esse daí é o próximo passo agora da Audi Blanc, né? Que não tem a ver com o recebimento do valor, mas sim com a continuidade aí do nosso processo do festival. Então, acho muito bacana se alguém abordar vocês, essa aí é a nossa resposta, a nossa retórica. E em relação aos valores, tem tido bastante dúvida, tá, pessoal, comigo, de quando vai receber. Eu não tenho esse acesso. Enquanto conselho, a gente não tem acesso a dinheiro vivo, tá? Então, é com a Fazenda, é com a Secretaria da Cultura, mas o que eu sei é que é rápido. A partir do momento que a Fazenda, aí depois eu não sei se a Ju ou alguém pode até complementar, porque eu não entendo tanto, mas o que eu sei é que a partir do momento que a Fazenda libera os valores, não demora até chegar nas mãos da população. Então, tá para chegar, tá bom? Então, se o pessoal perguntar aí também para vocês com relação aos valores, digam que tá para chegar, né? Mesmo porque nós estamos no dia 14 de dezembro e os valores precisam ser pagos ainda esse ano. Então, por esses dois motivos, tá, gente? É para estar chegando aí os valores nas mãos aí da nossa população, tá? Então, eu acredito que a partir de agora sejam essas as duas dúvidas mais recorrentes. Então, se o pessoal for falando com vocês, eu acho que seriam essas as respostas. E eu acredito que da Audi Blanc seja isso, né? Todas essas questões, essas polêmicas, eu acho que sim, Zé, eu acho que pode ser esse canal mais direto aí que a gente tenha criado. E eu sinto uma pena, assim, de não ter tanto tempo, sabe, pro artista. Eu respondi, sabe, pessoal, eu respondi a cada um com todo carinho mesmo, sabe, de verdade. Mas, às vezes, você ouve as histórias, você ouve a vida, você ouve os anseios, as angústias, os desesperos. A gente tem artistas muito bons, muito na cidade, e que precisam muito, sabe, desse valor, de um apoio. Então, ficar mais próximo foi muito, foi assim, de encher o coração mesmo, foi uma experiência bem única. Mas a gente faz o que pode, tá? É isso, assim, nada foi feito para desagradar. A gente não vai agradar todo mundo, mas eu acho que a Audi Blanc, ela foi feita aí no seu máximo. Eu lembro que a gente trouxe para a reunião, só para encerrar isso tudo, a gente trouxe para a reunião uma história que estava rondando, que é real, que a partir de 30 mil reais, era um conselho, né? Que a partir de 30 mil reais é possível ser conotado como, como fala? Como fala quando a pessoa está com muita verba, né? Pegou muita verba. A partir de 30 mil reais, a gente tem esse tipo de situação via Aldir Blanc, tá? Então, Concentração, né? concentração, justo. Muito obrigada, Zé. Então, foi por isso que a gente trouxe à tona essa história dos 10 pontos, dos 5 pontos, lembram? A gente trouxe isso tudo para a reunião a partir desse momento aí que a gente viveu na época. Então, tudo teve um sentido, né? Que a gente viveu aí e tudo mais. Mas, enfim, tá tudo caminhando
E eu acho que a gente está aí para terminar. Com certeza, em janeiro, a gente vai ter tido o desfecho de toda a Aldir Blanc, tá? Na nossa próxima reunião. Lembrando que ela é sempre na segunda semana, né? Segunda, terça-feira de cada mês. Então, se vocês forem estar viajando, ou em férias, alguma coisa assim, justifiquem a falta, por gentileza, tá? E aí, pessoal, só para encerrar, a gente tem mais um assunto aqui, que é o da conferência, mas eu vou passar rapidamente. Por quê? Porque nós tivemos a nossa última reunião ordinária, e depois da reunião ordinária nós tivemos um encontro presencial ali na Secretaria de Cultura, com alguns dos conselheiros. E aí, nessa reunião, nós decidimos, né, que a gente tem já uma mesa, né, formada de conselheiros, então que a gente ia agregar todos nós e que a gente ia deixar um pouquinho mais para frente para que nós tivéssemos, então, consolidado a Aldir Blanc com calma, consolidado as festas agora de final de ano, que exige muito da cultura. Então, foi uma decisão aí da gente passar um pouquinho mais para frente a conferência. Eu achei legal trazer isso na reunião pública, né, para dizer que a gente está, sim, olhando, né, para isso, e a gente houve, pessoal, uma reunião para conselheiros da revisão do plano diretor, e eu acabei indo nessa reunião, aconteceu muito rápido, eu recebi um e-mail, acho que foi no mesmo dia, e eu fui, foi muito rápido, eu recebi um e-mail via CNPC, e ali não era nada, era só uma exposição, tá bom? A gente não podia discernir ou falar, mas lá eles disseram que a gente poderia sugerir, e vai até amanhã o prazo. Então, agora que está um pouco mais tranquilo, eu vou deixar aí para todos vocês, eu deixei acho que num grupinho em separado nosso, mas a gente pode dar aí as nossas sugestões sobre tudo que a gente quiser da cultura, como sociedade civil mesmo, não precisa ser via conselho municipal, pode ser, mas a gente, enquanto pessoa mesmo, sociedade civil, a gente pode dar conselhos e sugerir e colocar tudo que nós quisermos aí, e o prazo vai até amanhã. Então, queria deixar esse recadinho, tá bom? Também para todos nós, e perguntar se vocês têm mais alguma coisa para colocar, porque o que eu tinha para pautar seria isso mesmo. Só uma coisa, sobre a conferência, parece que, na verdade, acho que tem já existe uma comissão, acho que uma comissão, né, do mandato passado do Conselho. Isso. Foi o seguinte, Genivaldo, o ano passado começamos a falar da conferência, logo que acabou a Aldir Blanc do ano passado, ainda era gestão passada, e a gente formou um grupo de WhatsApp e fizemos algumas reuniões. Se eu não me engano, foram 2 ou no máximo 3. E as reuniões giraram em torno de ter ou não a conferência, porque a gente ainda estava em pandemia. Então, as nossas reuniões elas só giraram em torno de ter ou não ter. E no fim a gente acabou não cancelando, né? A gente não trabalhou esse nome, a gente trabalhou assim, Adiando. lembro, mas assim, postergando. Então, o grupo ficou inativo, mas ele ficou lá. Por isso que essa comissão existe, esse grupo existe, está tudo formado, tá? Então, a gente tem, sim, essa situação. Mas não chegou a ser discutido muita coisa. O que eu sei é que existia uma sugestão, já meio que em andamento, não. Eu e o Fábio, a gente tinha proposto já uma pauta. E a gente ia levar isso para a reunião, entendeu? Então, eu e ele como presidente e eu como vice, a gente já tinha conversado sobre uma possível proposta e a gente não levou isso para a reunião porque a gente não conseguiu ter essa parte aí toda, né? Então, tá tudo bem no comecinho ainda. É o que a gente tem até agora sobre a conferência, tá? Patrícia, me parece que saiu até um decreto com o nome das pessoas que eram dessa comissão, saiu no boletim informativo, no Diário Oficial do município. Né? Isso mesmo, por isso que a comissão ainda existe. Eu queria saber se esse pessoal se manifestou, que pé que está, como é que estão os tempos, o que está sendo aventado? Eu não consegui ter tempo de ver nada além de Aldir Blanc na minha vida, Zé. Não sei. Não falei com ninguém, não sei, entendeu?
Não sei mesmo. A única coisa que eu sei foi aquela reunião que a gente teve e só. E aí vocês foram inseridos nesse grupo, não foram? Nesse grupo inativo aí, que está inativo? Vocês conselheiros? Sim, sim. É Eu isso, acho que é foi o que a todo gente mundo, tem. É o que a gente tem até agora. Eu não consegui mesmo ter braço para nem pensar. Eu só trouxe para vocês Uhum. realmente essa... Só para saber que está aí, assim, sabe? Mas a gente precisa... Eu não consegui mesmo pensar em duas coisas, Tá. tá bom? Mas a gente pode, se vocês estão lá no grupo, pessoal, deem um oi, perguntem. Eu acho que é super democrático, tá? Eu acho que podemos começar a manifestar ali nossa vontade, nossas ideias, tá? Tá tudo. Não vejo nenhum problema da gente começar a falar sobre conferência. Mas, olha, é tão sério, pessoal, que na revisão do plano diretor não está dizendo que nós vamos ter uma conferência, tá? O mais importante, na minha opinião, é vocês darem uma olhadinha, porque é muito curtinho, tá? O que fala sobre a cultura, é bem fácil a leitura. E não está falando que a gente vai passar por uma conferência. Então, não estando na lei, fica difícil. Pode ser que nem exista. Fala sobre um fórum, mas os nomes estão errados, a gente precisaria dar uma lidinha lá. Eu não sei se é uma exigência tá, a cultura no plano diretor, né? Também não conheço o A gente que documento do plano define, né, o diretor. que vai entrar ou não no plano diretor. E eu acho que a gente pode definir que a gente pode ter conferências. A gente que define. E tem que ser aprovado ou não, tá, Zé? Pelo que eu entendi na reunião, o que acontece? A gente vai dar nossas sugestões e aí vai ver o que vai ser aprovado ou não, tá? Então, eu não sei se eu não sei se o plano diretor ele pode barrar uma conferência se eu não tiver escrito lá. É isso que eu não sei, né? O plano diretor É o ele contrário que a gente fala mais pensa, de né? espaços físicos, né? É, mas ele fala E sobre o espaço físico de cultura. E aí, se não tiver lá escrito que através de conferências a gente vai falar sobre cultura, não precisa ter. Se tiver escrito lá, precisa ter. Então, eu penso que se tiver escrito, aí a gente tem já alguma coisa pautada, né? Eu acho que é só isso que precisaria ter. bom, então é mais em relação a espaço mesmo, né? É, Espaço físico, né? Eu não consegui entender ainda essa intersecção desses dois documentos, entende? Eu confesso também que não sei nada sobre o plano diretor. dê Nem uma lidinha, sei. pessoal. Juro, não tem Quando eu digo não 3 sei sobre o parágrafos. plano, eu não sei o que tem que ter num plano diretor e quais são as consequências, né? Eu não sei se uma coisa engessa a outra ou se ele incentivaria a nossa ação da conferência. Então, é isso que precisaria haver. E é até amanhã isso. Mas eu deixei faz tempo isso para vocês, mas eu vou. Bom, é muito pessoal, né? Quem é que está Mas fazendo os textos aí do plano diretor? Quem é que está incluindo, tirando isso? a gente, sociedade civil, a gente está enviando isso para a prefeitura, por enquanto. Quem está à frente é a Secretaria de Urbanismo, mas as sugestões vêm de qualquer pessoa, entendeu? Uhum. Tá, e essas 3 linhas que colocaram lá, foi então a secretaria que colocou. Não, acho que foi a Secretaria de Urbanismo. Não sei, acho que foi tudo do urbanismo. Quem montou o primeiro projeto foi a Secretaria de Urbanismo. Era uma empresa terceirizada que fazia, aí parece que agora nessa gestão tá via a Secretaria de Urbanismo, entendeu? Tá, É isso. é. Por isso que eles estão pedindo sugestões, está tudo sendo feito por Valinhos mesmo. Eu cheguei a ver essas 3 linhas que falam da cultura aí há um tempo atrás mesmo, quando a gente até discutiu pela primeira vez. Uhum. Mas não me aprofundei não e não sei, não sei.
Precisaria descobrir aí quem entende de plano diretor para poder dar uma luz e dizer, olha, é imprescindível, ou isso Eu vou deixar tá lá, mas... eu vou deixar no grupo do conselho o que está escrito e o que o Fábio e o pessoal do Luiz Ferreira está propondo de melhorias, tá? Aí vocês têm uma base. Legal. Pode ser? Então o Luiz Ferreira está propondo algumas coisas também. Tá. Então vai mudar as 3 linhas. Vai. Tem gente... não sei, né? Tem que aprovar, mas ele está propondo. Beleza. É isso que Tá eu bom? queria saber. Então tá em boas mãos, né? Sim. E... Tá legal, bom? Mas eu bacana. deixo para vocês isso, tá bom, gente? Uhum. Bom, pessoal, estamos aqui a 1 hora da nossa reunião. Zé, faz uma gentileza para mim, coloca seu nome no chat, eu acho que eu não vi seu nome, por gentileza, só para a gente registrar aqui a sua presença. Deixa eu achar o chat aqui. Mais alguma coisa, pessoal? Tudo certinho? Tudo em paz? Maravilha, então. Maravilha. Pessoal, não sei se então, foi, Patrícia. Foi sim, Zé, muito obrigada. Nossa próxima reunião, segunda terça-feira, 9 da manhã de janeiro, tá bom? Um abraço aí a todos, ótimo dia e ótimo mês a todos. Um abraço. Falou, pessoal. Abraço, tchau. Bons trabalhos. Tchau. Bons trabalhos. Até mais.